Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é falar sobre Heráclito, o filósofo do movimento. Heráclito é um pensador situado aí dentro de um período pré-socrático, portanto a característica do seu pensamento é a cosmologia, ou seja, ele buscava entender a origem do cosmos, da natureza, aquilo que está para além da percepção, por exemplo, do âmbito físico, né, do mundo, da vida e de todas as coisas. Apesar de nascer numa família com prerrogativas reais, ou seja, eram descendentes dos fundadores, né, da cidade, ele abdicou de toda a possibilidade de assumir funções reais, inclusive deixando para o seu irmão, e optou por viver nas montanhas. Ali dedicou-se à busca pelo conhecimento, e é a partir desse processo dele filosófico, de pensar sobre a natureza, que nasceu uma obra chamada Sobre a Natureza, da qual temos acesso somente a fragmentos. Por isso, são trechos não necessariamente conectados e que, claro, que contam com a ajuda de uma série de outros pensadores, aí, filósofos na história, para nos tentar clarear aí qual era o objetivo desse autor em suas reflexões. E é mais ou menos por aí que a gente vai seguir. A princípio, conversando brevemente a respeito dos trechos, dos fragmentos de sua obra, e depois se valendo de uma análise de Hegel, autor já moderno, a partir daí sim, pela ótica, claro, da filosofia hegeliana, de como a filosofia de Heráclito passou a tentar compreender o movimento da vida e de todas as coisas. A obra que temos acesso sobre a natureza, a partir de fragmentos, é dividida em 3 partes. A primeira versa a respeito do universo. Ao tratar aí da questão do universo, ao pensamento cosmológico propriamente dito, na percepção do movimento da natureza, compreendendo aqui a ideia de natureza como de todos os seres. Há um segundo momento da obra em que ele vai discutir especificamente política. A respeito da política, ele tinha uma certa aversão a esse envolvimento, né? Então, por exemplo, abdicando da função real e atribuindo por irmão, e além disso, existem fragmentos ali que mostram um certo desprezo dele por essa relação, por considerar que o poder político havia se corrompido. Tanto que, por exemplo, um dos fragmentos vai dizer que para ele as leis que são criadas, né, então, pela aristocracia da época, então, que eram criadas nesse período aristocrático, não passam de tentativas de manipulação de interesses de um só, né, ou de um grupo, sobre todos os demais. Então, essa é a noção que ele tem de política, e é por ali que vai passar essa segunda parte da obra. E a terceira parte é sobre a teologia, em que ele vai tentar explicar o que conecta, de algum modo, esse movimento. Porque há a seguinte consideração, né, como já dito, se uma das características cosmológicas, ou seja, do universo, é o movimento, da natureza é a constância do movimento, tudo está em constante movimento, talvez a condição aí que a gente não tenha, né, de percepção desse movimento de todas as coisas é só uma barreira por conta de uma apreensão do tempo que está mais em nós do que na própria natureza. E sobre essa condição do tempo eu vou falar um pouco mais, né, quando tratar aí do pensamento de Hegel. E se há essa transformação toda, há alguma coisa que as conecta. Há uma espécie de unidade nessa constância, né, e nessa multiplicidade. E essa unidade, que seria então o objetivo da reflexão mais profunda, é quase que uma identidade com o divino, com um ser capaz de unificar todas as coisas. Né? E claro, esse pensamento teológico aqui, mais do que pensando num aspecto religioso, e não que isso desfavoreça o pensamento do autor, tem a ver com uma reflexão filosófica mais profunda, na busca da unidade, na multiplicidade. E é mais ou menos esse o caminho aí que a gente vai seguir. Bom, em relação à obra sobre a natureza, há, de um modo geral, uma reflexão a respeito de como se há uma essência, né, uma identidade comum em toda a natureza, ela pode ser definida como devir, como a constância do movimento. Afinal, toda a percepção de que na natureza tudo flui, panta rei, é uma expressão que reflete aquilo que ficou conhecido como devir. Devir é
essa condição de que a partir da própria existência as coisas estão a todo momento se transformando. Tanto é que há a apropriação aqui de um elemento da própria natureza para expressar essa condição de movimento, que é o fogo. Aqui, claro, a gente está fazendo uma leitura não positivista desse autor, acreditando, portanto, que ao se expressar a partir da condição do fogo, aí, como um elemento desse devir, desse movimento do universo, a gente não está pensando que ele acreditava no fogo propriamente dito, mas sim do fogo aqui como elemento metafórico. E daí também a leitura de Hegel para ajudar nessa compreensão e, claro, aprofundar aí, as implicações dessa metáfora. Né? Também presente aí nesses fragmentos aquela afirmação bastante comum, né, que fala a respeito de um homem não poder se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque primeiro não é o mesmo homem, né, e depois nem o mesmo rio, uma segunda vez, por exemplo, que ele fosse se banhar. Isso está bastante evidente porque tem a ver com todas as transformações aí, que a todo momento os seres são, enfim, suscetíveis, seja pela consciência de saber a temperatura da água que não sabia na primeira vez, da profundidade, da água que também fluiu e já não é mesmo o mesmo rio. É claro, de novo, é essa reflexão a respeito dessa constância do movimento. E dentro dessa condição é que entra a leitura de Hegel, numa especificidade muito maior e numa tentativa de aprofundar e colher muito mais reflexões dentro aí dessa perspectiva do devir. Para Heráclito, há a necessidade filosófica de superar a percepção visível também do movimento, porque se a nossa visão consegue, os nossos sentidos, a nossa percepção consegue aprender de algum modo esse movimento existente em todos os corpos, na vida e tudo mais, há ainda um caminho mais profundo que é tentar entender não só essa relação de ver o movimento, mas de entender o que o origina e ainda o que o conecta. E é justamente na busca destas considerações é que entra a filosofia de Hegel, filósofo moderno, que se apropriou aí desse pensamento e, claro, a partir de sua filosofia, buscou traçar aí algumas conclusões. Então, a partir de agora, o que eu vou falar a respeito de Heráclito já diz respeito a essa leitura hegeliana dele. Então, é uma via específica, ok? E em se tratando, então, do pensamento de Hegel, há uma primeira menção que Hegel diz que, para Heráclito, há uma identificação entre o devir, que é essa representação do movimento, com um absoluto. Vale aqui dizer o que se entende por absoluto, e claro, para isso vai ser necessário que a gente traçar um parênteses nessa explicação de Heráclito, para pensar a partir de alguns elementos da filosofia de Hegel, para daí isso tudo fazer mais sentido. Então, assim, para Hegel, bem a grosso modo, há uma espécie de evolução do conhecimento. Um conhecimento que vai cada vez mais se aproximando de uma compreensão da verdade. É como se a gente pensasse assim, olhando para o passado, as pessoas tinham um acesso à verdade que lhes era possível a partir da possibilidade de conhecimento que elas dispunham naquele período. É como se o contexto, de algum modo, limitasse o acesso à verdade. E a história, então a sucessão do tempo, é um alargamento dessas condições para encontrar essa verdade. Então é como se, por exemplo, hoje, estou pensando aqui no século XXI, a gente tem um horizonte mais amplo para se aproximar da verdade do que povos anteriores a nós. E há, então, como se fosse uma espécie de, quase que um teto, em que o conhecimento ali esbarra e ele é possível dentro daquela época. A primeira menção de Hegel sobre Heráclito é que ele é aquele que alcançou o máximo de sua época, e a manifestação de ter sido aquele que conseguiu o máximo de sua época, de se aproximar da verdade, diz respeito justamente a essa identificação da dialética com uma perspectiva absoluta. Só para continuar o pensamento de Hegel, bem em linhas gerais, para depois poder voltar aqui para o caso de Heráclito, nessa perspectiva, Hegel acredita que haveria um momento, então, que a gente conseguiria alargar tanto os nossos horizontes que a gente conseguiria alcançar a verdade, de fato. Então, é como se a história contasse com uma espécie de uma intenção aqui, de uma revelação gradual de um ser absoluto.
O que é essa verdade, em última instância? A gente ainda não sabe, porque a gente não tem todo esse horizonte alargado para contemplá-la. Então, Hegel usa expressões aí como absoluto, que pode ser interpretado como uma espécie de deidade, embora haja também outras formas de interpretação, né? Mas o que nos interessa aqui, voltando para a perspectiva da análise de Hegel sobre Heráclito, é entender que, para Hegel, Heráclito, primeiro, foi aquele que chegou naquele teto do conhecimento possível para a época, e ainda o máximo desse conhecimento se deu justamente na medida em que ele fez essa relação de um devir com esse ser que implicitamente ele busca se revelar, embora naquela época com menos amplitude do que hoje em dia. Nessa condição, né, por que o absoluto, né, se manifestaria como dialética na filosofia de Hegel, né? E, claro, né, numa perspectiva, numa leitura de Hegel sobre Heráclito. Porque, ao falar do movimento, Heráclito faz a seguinte menção. Há sim um movimento como a gente percebe, ok? No sentido sensitivo, né, sensorial, então a gente vê as coisas em movimento. O fogo é uma metáfora, portanto, para esse movimento, uma vez que o fogo consome, altera todos, né, aqueles corpos que têm contato com ele, e além disso, ele próprio é a movimentação, né, em essência. Nessa perspectiva, se a gente tem a constância dos movimentos, tudo está em constante transformação. Entretanto, desta transformação, que pode soar como uma espécie de um caos, porque tudo constantemente se modificando, há um elemento que conecta todas essas mudanças, que é a própria possibilidade da mudança, que é o próprio movimento. Então é como se o movimento se tornasse uma espécie de um ser que conecta todas as transformações que decorrem dele. Então é como se Hegel tivesse corporificado esse movimento, ou criado uma identidade para esse movimento, e esse movimento, então, é uma unidade capaz de, aí sim, na medida em que ele afeta os outros corpos, de transformá-los. Então, é um filósofo que conseguiu trabalhar de um modo único essa relação entre a mudança, mas também aquilo que permanece. Nessa lógica, né, entre movimento e manutenção de algo, né, então há a expressão do devir. Devir é como se fosse esse ser, né, esse gerador de movimento, que, se de um lado, né, ele é percebido só nas suas características, como por exemplo, né, a partir dos nossos sentidos, vendo a mutação dos corpos, ele tem uma origem. E essa origem ela é percebida por meio do logos ou ainda da reflexão filosófica, que busca aquilo que supera, então, só a modificação das coisas para pensar no elemento modificador. E para Hegel, esse elemento unificador que é o devir, ele foi materializado por Heráclito a partir do fogo. Mas essa materialização, na verdade, é mais do que só uma percepção de um elemento natural, por exemplo, mas é antes mais uma metáfora para inferir em um processo mais profundo. Então Hegel vai dizer que muitos historiadores encerram a leitura de Heráclito nessa perspectiva do devir e do fogo, mas não colhem dali outras considerações. E o objetivo da filosofia de Hegel é tentar ir além desse postulado de outros pensadores. E é justamente aí que ele vai tentar entender o que é esse devir, como esse devir é possível para além dessa metáfora do fogo. Então, daqui ele decorre uma primeira conclusão. O devir, na verdade, é o tempo. O tempo, ele é a condição que, de algum modo, unifica e permite a mudança de todas as coisas. Então, ao tratar do movimento, Hegel vai dizer que se o logos é quem acessa esse devir, como que a nossa razão, o nosso logos, acessa o movimento? A partir do tempo. Então, o tempo é uma questão-chave central da filosofia de Heráclito, porque é a partir desse tempo que o movimento decorre. O tempo é, portanto, uma das características desse devir, na medida em que, a partir dele, o movimento é percebido com maior ou menor intensidade. Então, se o tempo é essa primeira condição, né, há então uma abstração e, claro,
um regresso aqui à condição também material, que é o fogo. Então, como se o autor fizesse um vai e vem aí nessa condição da metáfora, né, indo para o tempo como se fosse a materialização, né, de uma consciência buscando, um logos buscando esse movimento, e depois ele volta para o fogo para mostrar o quanto o fogo representa também o tempo, na medida em que consome todas as coisas e que mais do que só um exemplo, né, para o movimento, ele serve a partir de uma relação profunda aqui de outras conexões. Nesse sentido, o fogo é o tempo materializado. O fogo é a representação física, natural do próprio tempo. Porque, por exemplo, o filósofo pensou no fogo e não em outro elemento, por exemplo, né? Porque na sua concepção o fogo é, por excelência, aquilo que demonstra, materializa de modo mais preciso a condição do tempo. Então, saindo da metáfora, a gente tem um filósofo que está discutindo a relação do tempo como se fosse um elemento que concilia todas as coisas. A partir daí a gente pode pensar, por exemplo, o que é a vida para Heráclito. A vida para Heráclito é um intervalo, um movimento, um devir que passa de um nascimento até a morte. Esse intervalo ele é marcado por uma sucessão de opostos. A vida e morte já é um deles, né? E aí a gente tem um conjunto de outros, de momentos de alegria, de felicidade, de juventude, de velhice e assim por diante. Mas se há uma coisa que caracteriza e que esteve presente ao longo de todo esse processo, é o próprio tempo. É esse devir materializado, portanto, numa perspectiva, né, simbólica do fogo. E aí, para terminar essa discussão sobre o tempo, né, mais uma implicação, o autor diz assim, bom, mas se o tempo ele é esse ser absoluto, é isso que unifica todas as coisas e inclusive nos permite perceber o movimento, qual percepção nós temos se nós também estamos presos a uma temporalidade? Que tipo de percepção a gente tem acesso da realidade, desse movimento todo, se o nosso meio de compreensão disso tudo, ou seja, o nosso logos, a nossa razão, também tem seus limites. Então o autor vai associar aqui a nossa racionalidade e a forma como nos apropriamos do mundo, e sobretudo desse movimento ou ainda do tempo, como se fosse um estado de vigília e de sono. Ele vai dizer que é como se a gente tivesse só a possibilidade de um pedacinho de acesso dessa realidade toda, como naquele momento em que a gente está acordando e ainda não sabe distinguir o que é real e o que diz respeito ao sonho, por exemplo, que tivemos. Esse momento do acordar é a possibilidade filosófica e racional que temos de apreensão desse movimento, ou seja, um pedaço muito pequeno dessa totalidade que, apesar disso tudo, não justifica a ausência da busca desse conhecimento, né? Mas mostra também as suas limitações. É bem interessante, então, pensar que se o movimento é essa constância, a razão se movimenta tentando compreendê-la, mas claro que só acessa em partes. E se a nossa razão tem esses limites de acessar partes, pedaços desse movimento, que é o tempo, né, cuja materialização é o fogo, o projeto de filosofia de Heráclito é tentar superar o próprio limite da nossa racionalidade, transcendendo esses diferentes pontos de vista para a busca de uma verdade absoluta. E é aqui que entra a teologia da obra do autor. Teologia na busca de uma superação das próprias limitações subjetivas da razão, na busca daquilo que é universal, na busca desse tempo, na busca desse ser que sustenta esse tempo, ou, nas palavras de Hegel, na busca do absoluto.